Olá, tudo bem com vocês, queridos alunos? Olha só, no vídeo de hoje nós vamos estar falando sobre radiciação, tá? A radiciação ela é uma operação inversa à potenciação. A radiciação é uma operação que buscamos um número que satisfaz determinada potência. Considere os números a e b números reais e n um número racional. Definimos a raiz enésima de a como sendo um número que, quando elevado a n, seja igual ao número a, nesse caso representado por b. Ou seja, professor, o que você falou aí? Olha só, quando nós vamos calcular a raiz de um número, nós temos aqui um exemplo. Ó, raiz enésima de a, aqui ele coloca que é igual a b. Se a raiz enésima de a é igual a b, o b elevado ao índice aqui, ao n, vai ter que dar a, tá bom? Peguei um exemplo aqui para a gente ter uma ideia do que é isso. Ó, raiz quadrada de 4. A raiz quadrada de 4 é igual a 2. Se a raiz quadrada de 4 é igual a 2, 2 elevado ao quadrado tem que dar 4. Então, olha só. Quando nós falamos raiz quadrada de 4, nós estamos pensando o quê? De um número que vezes ele mesmo duas vezes dá o valor que está aqui dentro da raiz. No caso, 4. Tá bom? Então, que número que vezes ele mesmo, duas vezes vai dar o 4? O 2, 2 vezes 2, 4. Olha só. Raiz quadrada de 4. Raiz quadrada de 4. Para que raiz quadrada de 4 seja 2, nós vamos ter que ter o quê? Que 2 elevado ao quadrado, porque o nosso índice é 2, tem que ser igual a 4. Vamos ver aqui, ó, a nomenclatura da radiciação. Quando eu tenho uma raiz, do que eu estou falando? Raiz enésima de A é igual a B. Considerando a raiz enésima anterior, temos a seguinte nomenclatura. O A nós chamamos de radicando, o N nós chamamos de índice dessa raiz e o B nós chamamos de raiz. Vamos aqui para um exemplo, para a gente ver se a gente consegue entender melhor o que é isso. Como é que se calcula uma raiz? Uma das formas da gente calcular uma raiz é pela decomposição de fatores primos. Então aqui, nós temos aqui, ó, a raiz quadrada de 36. Vai ser igual a quanto? Lembrando que o resultado aqui, elevado ao quadrado, vai ter que dar 36. Então, sempre que eu falo em raiz quadrada, eu tenho que pensar em um número que vezes ele mesmo duas vezes, no caso da raiz quadrada, tem que dar 36. Eu não sei que número é esse, então eu vou ter que decompor em fatores primos. Para decompor, a gente vai ver aqui, vamos colocar um traço e vamos pegar o menor número primo e o único que é par, que é o número 2. 36, neste caso, dá para dividir por 2, porque ele é um número par. Todo número par é divisível por 2. 36 dividido por 2 vai dar 18. Dá para dividir por 2? Continua sendo par, continua dando para dividir por 2. Aqui vai dar 9. 9 dá para dividir por 2? Não. Aí eu tenho que ver o próximo número primo, que seja um divisor de 9. O 3, no caso, que é? 9 dividido por 3 vai dar 3. E o 3 dividido por 3 vai dar 1, tá? Se eu multiplicar isso aqui, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 12 vezes 3 vai dar 36. É o mesmo valor. A única coisa é que eu fiz a decomposição dele em números primos. Como nós estamos falando de raiz quadrada, nós vamos separar de 2 em 2. Então, 2 vezes 2 eu vou chamar de 2 ao quadrado. Não é a mesma coisa? 3 vezes 3 eu vou chamar de 3 ao quadrado. Então, raiz quadrada de 36 é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Tudo bem? Vou copiar aqui de novo, ó. Raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Olha só, como aqui eu tenho o índice é igual ao expoente, eu posso tirar esse 2 para fora da raiz. Então, esse 2 eu já tirei para fora da raiz. 3 ao quadrado aqui também tem o mesmo índice, eu vou tirar ele para fora da raiz. 2 vezes 3. Isso aqui é igual a 6. Então, a raiz quadrada
de 36, que é a mesma coisa que a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 3 ao quadrado, é igual a 6. Professor, como é que eu sei que se isso é verdade? Se eu pegar o meu resultado aqui, a raiz, e elevar ao índice e der o valor do meu radicano. Vamos ver? A minha raiz é 6, o meu índice é 2. 6 ao quadrado, 6 vezes 6, 36. É o mesmo valor do radicano, tá bom? Assim a gente calcula a raiz quadrada. Portanto, a raiz quadrada de 36 é igual a 6, pois 6 ao quadrado é 36. Agora, ó, vamos determinar aqui. Vamos calcular a raiz cúbica de 125. Olha só, a raiz cúbica de 125. Opa, é igual. O valor que dá aqui, ele elevado à terceira potência ou elevado ao cubo, ele tem que dar 125. Tudo bem? Então eu tenho que pensar que número vezes ele mesmo, 3 vezes vai dar 125. Se eu pegar o 2, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Não é o 2. O 3, 3 vezes 3, 9 vezes 3, 27. Não é o 3. Mas se eu for ficar fazendo por tentativa, eu posso até chegar ao valor, mas eu vou tomar muito tempo. Então, nós vamos aprender a calcular. E como nós vamos calcular? Também por decomposição de fatores primos. Está aqui, o 125, e nós vamos decompor, tá? O 125 é divisível por 2? Não, ele não é, porque ele não é um número par. Ele é divisível pelo 3, que é o outro número primo? Para isso, eu vou ter que observar uma regra do critério de divisibilidade. A soma dos algarismos, se for um número divisível por 3, ele é divisível por 3. 5 mais 2, 7. Mais 1, 8. Não. O 8 não é divisível por 3, então esse número não é divisível por 3. Por 4, ele é? Também não é. Por quê? Para que um número seja divisível por 4, os dois últimos números têm que ser um múltiplo de 4 ou ser um número 0, os algarismos 0, 0. E aqui no caso não é o que acontece. Por 5 ele é? Ele é divisível por 5. Também por 4 não daria, porque 4 não é um número primo, tá? Mas só aproveitei a oportunidade para falar um pouquinho do critério de divisibilidade que nós estudamos há pouco. Agora, ele é divisível por 5. Por quê? Todo número divisível por 5, ele termina em 5 e 0. 5 e 0. Lembra disso? Está aqui. Ele é divisível por 5. Então, vamos lá? O 5 é um número primo também. O que é um número primo, professor? É aquele número que ele só é divisível por ele mesmo e por 1, tá? 125 dividido por 5 vai dar 25. Se eu não lembro, faço a conta. 25 é divisível por 5? Também é. 25 dividido por 5 vai dar 5. E o 5 é divisor dele mesmo. Então aqui deu 1. Tudo bem? Lembre-se, quando nós falamos de raiz quadrada, nós separamos de 2 em 2. Aqui, nós estamos falando de uma raiz de índice 3, de uma raiz cúbica. Então, nós vamos separar de 3 em 3. Aqui, para nossa sorte, nós temos só esses 3, ó. Mas poderíamos ter mais números aqui nessa decomposição, mas só temos esses 3 números. Então, 5 vezes 5 vai dar 25, vezes 5 vai dar 125, que eu posso chamar também de 5 ao cubo. Tudo bem? Então, a raiz cúbica de 125 é a mesma coisa que eu falar raiz cúbica de 5 ao cubo. Raiz cúbica de 5 ao cubo, tá? Então, vamos lá. Raiz cúbica de 5 ao cubo. Olha só, o mesmo expoente, o mesmo índice. Eu posso cortar. E ele sai para fora da raiz. Então, a raiz cúbica, acabamos de descobrir que a raiz cúbica de 125 é igual a 5. Professor, como é que eu sei se isso é verdade? A minha raiz elevada ao índice
tem que dar o valor do meu radicando. Ou seja, a minha raiz, neste caso, é 5, elevado ao índice, nesse caso 3, tem que dar 125. 5 ao cubo é a mesma coisa que 5 vezes 5 vezes 5, que é a mesma coisa que 125. Logo, a raiz cúbica de 125 é igual a 5, pois 5 ao cubo é igual a 125. Tudo bem? Olha só, são cálculos bem fáceis, bem simples. Eu quero que vocês prestem atenção na decomposição por fatores primos, tá? Eu sempre começo do menor para o maior. Vocês percebam que neste caso eu comecei com 2, depois eu fui para o 3. Se fosse o caso, iria para o 5. Se fosse o caso, iria para o 7. O que eu não posso? Começar com 2, ir para o 3, voltar por 2? Não. Eu sempre vou decompondo em ordem crescente, sempre utilizando números primos. Tá ok? Lembre-se, o cálculo de raiz é muito importante a gente ter um conhecimento satisfatório, porque nós vamos usar ao longo dos nossos estudos. Tá bom? Espero ter ajudado. Um grande abraço para vocês. Fiquem em paz. Se cuidem.